Olá pessoal, tudo bem? Bom, o assunto do vídeo de hoje é um assunto um pouco polêmico, né? Que a gente tem visto bastante discussões na internet, né? Em relação à escolha do tipo de parto. Bom, o que eu pretendo com esse vídeo é passar a minha experiência, a minha escolha. Eu não sou ninguém para levantar a bandeira e falar o que é melhor, o que é pior, até porque só a gente sabe o que é melhor pra gente, o que é melhor para nossa vida nesse momento. Então, assim, eu não quero levantar polêmica nenhuma, não é esse o intuito do canal. O intuito é passar a minha experiência, como foi pra mim, como funcionou comigo, entendeu? Então, é isso. Não sou formadora de opinião, nem quero ser, então eu só quero dividir com vocês a minha experiência, tá? Algumas pessoas já sabem que antes mesmo de engravidar, eu já queria, inclusive eu comentei isso no vídeo de apresentação no canal, eu já sabia na minha cabeça, já tinha certo na minha cabeça que eu queria um parto normal. Só não sabia muito sobre o parto natural. Então depois que eu descobri que eu tava grávida, eu e meu marido, a gente começou a se informar pra gente conseguir aos poucos ir se empoderando, né? Pra ter certeza dessa nossa escolha, né? Então a gente começou a procurar artigos, né? Evidências, e procuramos um grupo de apoio ao parto normal aqui em Indaiatuba, São Paulo. E foi muito importante pra gente, porque lá todas as pessoas estavam em busca do objetivo em comum, que era ter um parto normal, só que, na verdade, um parto natural, né? Porque qual é a diferença do parto normal pro parto natural? Pra quem não sabe, o parto normal é um parto com intervenções padrões, né, de hospitais, como deixar a gestante sempre deitada, não dá liberdade, não dá protagonismo para essa gestante fazer o que ela quiser na hora do parto, na hora do filho nascer. Já o parto natural, ele é um parto em que a gestante tem poder de escolha, né? De, por exemplo, se ela quer analgesia ou não, se ela quiser ficar de cócoras, se quiser ficar andando, se quiser... Enfim, as escolhas da mãe naquele momento são respeitadas, né? Então, assim, é um parto com menos intervenções possíveis, não só na parte do nascimento, mas também na parte depois da recepção do bebê, tá? Então, eu fui aos poucos, né, durante a gravidez, procurando informações, porque pra mim o mais importante era a minha segurança e a segurança do bebê no momento, né? E aos poucos eu fui tendo muito mais certeza do que eu queria, que era isso mesmo, né? Então, o que aconteceu? No dia 30 de junho, né, a minha DPP era 15 de julho. No dia 30 de junho, a minha bolsa rompeu. E aí ela rompeu, era 3h30 da tarde, eu tava sozinha em casa. Mais engraçado, vou fazer até um parênteses aqui, pra você ver como que os bichinhos são sensíveis, né? Eu tenho uma cachorrinha que chama Lola, é uma Shih Tzu, e ela é a nossa primeira filha, eu falo, eu sou primogênita, eu brinco. E ela, no dia que minha bolsa rompeu, na hora do almoço, eu fui trabalhar. Aí depois do almoço eu não ia trabalhar, porque uma semana antes já tinha começado a trabalhar só meio período. Porque eu tava me sentindo bem, não tinha nenhuma limitação, graças a Deus minha gravidez foi tranquilíssima. Então a Lola não deixava meu marido ir embora. Ela ficou subindo, chorando, pedindo colo pra ele, foi até a porta, coisa que ela nunca faz. Foi até a porta pedir colo, não queria deixar meu marido embora, como se ela estivesse avisando: não, papai, não vai embora que a mamãe vai precisar de você. Você vê como é engraçado, como eles têm sensibilidade, eles sentem tudo, né? E ele foi embora, tudo, isso era 2h da tarde, 3h30 da tarde eu acordei, né, que eu tinha tirado uma sonequinha depois do almoço, porque a gente sabe que quando a gente tá grávida a gente tem muito sono, principalmente no final da gravidez. Eu me sentia muito pesada, muito cansada. Sempre gostei de dormir depois do almoço, mas depois que eu fiquei grávida, mais ainda, né? Eu fui no banheiro fazer xixi, a hora que eu levantei, um monte de água no chão, assim, no tapete. Falei, gente do céu, será que eu fiz xixi né? Não tô conseguindo mais segurar o xixi. Aí eu falei, eu vou tossir, né? Porque minha doula falava assim: quando você tiver na dúvida, dá uma tossidinha. Aí eu tossi e começou a sair mais água. Eu falei, rompeu a bolsa. Aí eu mandei mensagem pro marido. Falei, amor, eu acho que rompeu a bolsa, né? Eu mandei mensagem não, eu liguei, né? Eu liguei e falei, amor, eu acho que tá na hora, não sei o quê. Aí eu falei, eu tava tranquila, eu falei, vou deitar. Só que aí começou a sair muita água, né? Aí eu fiquei deitada, coloquei absorvente. Bom, resumindo, 10h30 da noite, até então, né, das 3h30 às 10h30 da noite eu não senti nada, simplesmente nada. Mas eu já tinha muita contração de treinamento, né, aquelas Braxton Hicks, se eu não me engano, desde 20 semanas. Então eu já tava acostumada a ter a barriga dura, tudo.
Mas era 10 horas da noite, aí começou a sentir uma cólicazinha um pouquinho mais forte. Falei, é isso, se for isso tá tranquilo. Imagina, era 3 e pouquinho da manhã, nisso, na verdade, 11 horas da noite, mais ou menos, minha doula já foi pra casa, ela ficou nos acompanhando, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o ideal é sempre a gente esperar o máximo possível em casa, né, pra ir pra maternidade, porque existem casos de gestantes que quando chegam na maternidade ficam tensas e acaba desacelerando, né, o processo de dilatação. E era 3h30 da manhã, eu já não aguentava mais. Eu falei pra minha doula, eu quero ir pro hospital, eu quero tomar analgesia, eu quero ir embora, eu não aguento mais de dor, tá doendo demais, eu não sei mais o que eu faço. Aí a gente acabou indo pro hospital, era 4h30 da manhã. Quer dizer, saindo de casa 4h30 da manhã. Chegamos na maternidade, acho que era umas 5h30 no máximo, porque até sair, até arrumar as coisas, pegar a mala, pegar tudo, ver se tava tudo certo, tá? Apesar de estar tudo arrumadinho já, a gente sempre tem que dar uma revisada. E eu falo pra vocês, o caminho da minha casa até a maternidade, parecia que eu tava indo de Indaiatuba até, sei lá, até o sul, porque, gente, foi o caminho mais longo da minha vida. Eu não sei como minha doula aguentou, eu apertava a mão dela tão forte atrás do carro, mas tão forte, e ela o tempo todo fazendo massagem na minha lombar, que era o lugar que eu mais sentia dor, e nada adiantava, era muita dor. Aí cheguei na maternidade, minha médica, depois de, eu acho que de 1 hora já tava lá, fez um toque em mim, eu tava com, acho que, com 7 ou 8, se eu não me engano. Eu falei, eu quero analgesia, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E falam, né, que essa, eu acho que quando você tá com 8 de dilatação, é o momento que a mulher, tipo, tá pedindo arrego já, que não aguenta mais. Só que de 8 para 10 é um pulo. Na verdade, assim, pra umas pode ser um pulo, pra umas pode demorar muito. E eu lembro que aí quando ela fez, né, o toque, eu falei, eu quero analgesia, eu não aguento mais. Ela falou, não, você tá quase lá, não sei o que, me deu uma super força. Falei, tá bom, respirei, falei, vou aguentar. Daí daqui a pouco ela fez, depois de, eu acho que de uma meia hora, 1 hora, ela fez outro toque, eu já tava de 9 para 10. E nessa hora eu comecei a sentir uma vontade muito forte de fazer força, de fazer força, de fazer força. Só que eu tava no quarto ainda, não tava no centro cirúrgico. Aí a gente foi correndo pro quarto. Fomos correndo pro quarto não, desculpa, pro centro cirúrgico. Chegamos lá, sentou no banquinho, né, banquinho de parto. Meu marido ficou na minha frente e eu comecei a fazer força. E assim, é incrível, gente. A vontade realmente é de fazer, quando a gente tá com puxo, né, quando você já tá com dilatação total, é de vontade de fazer cocô. É incrível. É vontade de fazer cocô. Parece que o bebê vai sair por trás, não pela frente. É muito engraçado. Dá muito desespero, porque eu falava assim, gente, eu vou fazer cocô. E aí, nada. Eu fiquei 1 hora tentando, né, fazendo força, e nada do Thales sair. Daí a médica fez um toque em mim e ela percebeu que o Thales estava um pouco tortinho, tá? Ele estava meio assim. E além de estar assim, ela percebeu que ele estava assim. Ele não estava assim, que o certo quando o bebê encaixa é ficar assim, né? O que ela sugeriu pra mim? Que eu tomasse analgesia pra amolecer um pouco o colo e ele voltar, né? Ela tentar empurrar ele de volta e ele encaixar da forma certa. Então eu tomei analgesia, acabei relaxando. Eu não queria tomar, mas nesse caso foi necessário. Por isso que eu falo que às vezes o que a gente planeja não é o que acontece. Então às vezes é bom a gente ter pé no chão e ficar aberta a tudo na hora do parto, né? Porque tudo pode acontecer. Então assim, eu não queria analgesia, eu tinha aguentado até 10 de dilatação sem analgesia, totalmente natural. Mas foi necessário pra eu descansar, porque eu já tava cansada demais, né? Eu tava sem comer desde um dia antes, isso já era quase meio-dia, né? Então vocês imaginem a minha podridão, né? Eu relaxei, né, depois da analgesia, eu deitei, eu cheguei a dormir meia hora, aí ela falou, agora vamos tentar de novo. Aí vinham as contrações. O ruim da analgesia é o seguinte, você não sabe quando você tá tendo contração, então você tem que ver naquele monitor. Então ela me avisava, eu não sentia nada, então você fica meio que sem saber a hora de fazer força. Por isso que eu preferia não ter tomado analgesia, mas nesse caso foi necessário, né? Mas acabou que depois da analgesia eu não sentia, então a médica tinha que me falar, agora. Eu via no monitor quando ia subindo as ondinhas lá, né? Eu não sei o nome agora do aparelho, mas enfim. E a gente tentou e nada. E aí eu percebi que uma vez caiu um pouco o batimento do meu filho. Daí a médica já olhou meio estranho, eu falei, bom, eu acho que não vai rolar mais, né? A gente tentou mais umas 2, 3 vezes, chegamos a tentar o forceps, né? O forceps chegou a encaixar num lado e do outro lado não encaixou porque ele continuava tortinho. Aí a médica chegou e falou que infelizmente não ia ser mais possível a gente tentar, que
teríamos que fazer uma cirurgia, né, a cesárea. E a gente foi. Então, assim, o que eu falo? Eu sonhei muito com esse parto, eu sonhei muito com o parto natural. Eu sonhava no trabalho de parto, ficar em cima da bola, colocar uma música. Como eu sou bailarina, eu falava, nossa, eu vou dançar no meu trabalho de parto, eu vou pra Partolândia, eu não vou ver ninguém, não vou sentir ninguém. Gente, eu não consegui fazer nada disso. Por isso que eu falo que o parto real é bem diferente do parto idealizado. Então, assim, o que eu aprendi com essa minha experiência foi que, assim, a gente deve sonhar, a gente deve imaginar, mas a gente deve ter o pé no chão. E eu achava que eu tinha o pé no chão, que eu tinha certeza que isso poderia acontecer, que eu poderia não ter um parto natural e ter que partir para uma cesárea. Fazendo parênteses aqui, eu não sou contra a cesárea. Eu acho que a cesárea salva muitas vidas, mas no meu ver, né, na minha opção, ela era só no último caso, entendeu? Ela era uma última opção, tá? Então, assim, eu não julgo ninguém que escolhe cesárea, pelo contrário, cada um, é o que eu falei no começo do vídeo, cada um faz a sua opção, tá? E cada um arca com as consequências da sua opção. E é isso o mais importante, a gente ter certeza do que a gente quer e arcar com as consequências da nossa escolha. Então, acabou sendo totalmente diferente do que eu imaginei. Então, assim, eu sonhei, mas depois eu caí na real que foi tudo diferente. Então, assim, o que eu tirei de lição? Eu demorei pra aceitar o meu parto da forma que ele tinha sido conduzido, tá? Mas eu tive que aceitar e, graças a Deus, eu agradeci depois que eu fiquei bem, meu filho nasceu bem, apesar, né, do batimento dele ter caído um pouquinho, né? E o que eu digo pra vocês é assim, o que eu falei já, né? Tenham em mente que pode ser totalmente diferente do que você imaginou, do que você sonhou, né? E o engraçado é que eu sempre pensava assim, se for cesárea não tem problema, mas na hora que a médica fala pra você, não, vamos ter que fazer uma cesárea, nossa, parece que jogou um balde de gelo em cima de mim, eu tremia que nem vara verde, sabe? Porque o pessoal fala, né, eu tenho medo do parto normal, eu tinha medo da cesárea, porque é uma cirurgia de grande porte, o risco é muito alto, né? E como eu havia estudado, havia me informado bastante, eu tinha visto, né, os prós e os contras de cada um, né? Eu sabia os riscos que haviam em cada tipo de parto, enfim. E é isso, gente. Minha experiência é essa. Depois eu falo um pouquinho de como foi depois que meu filho nasceu. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar uma agilizada, porque assim, se eu for contar todos os detalhes pra vocês, são muitas coisas, são muitos sentimentos. Você entra numa espiral de emoção, assim, quando você tá em trabalho de parto, mas assim, se eu for falar tudo isso pra vocês, vai ficar muito cansativo mesmo. Então a mensagem que eu deixo pra vocês é assim, façam a escolha que vocês se sentem seguras e arquem com essa escolha. Vão em frente, se armem, né, de informações, de evidências e sejam felizes com a escolha de vocês, mas sempre tenham o pé no chão de que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e pode acontecer totalmente diferente do que a gente imagina. Então é isso a mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal, que logo logo eu vou soltar outro vídeo. E é isso, deem um like se vocês gostaram do vídeo, para ajudar também a divulgação. Eu espero que eu possa ajudar, né, algumas mães que estão nessa fase de esperar o bebê, essa fase maravilhosa de barrigão, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.